Olá! Vamos esperar todo mundo entrar. Esse início de live fica engraçado porque depois a gente assiste no IGTV e fica a pessoa ali com cara de nada. Mas também não tem com quem falar, né? Então se tu tá me vendo agora no IGTV, conversa comigo. Preparei um shima pra papear. Ô Carol, tu vai fazer pelo teu? Achei que tu ia fazer pelo brincar de música. Oi. E deixa eu fixar aqui. Ai, por que eu não consigo fixar agora? Tô com dificuldades. Ah, consegui. Oi, galera. Entrou um monte... Apareceu aqui, entrou um monte de gente, mas não consegui ver quem é. Quem eu tô conseguindo, eu tô mandando um oi. Carol, cadê você? Vai entrar pelo teu mesmo ou pelo brincar de música? Carol, cadê você? Aí, brincar de música. Gente, quem é prof? Manda um eu. Aí mandem se são profs da educação infantil, da educação do ensino fundamental. Ensino médio eu acho que não tem, não sei, né? Mas vai que tenha. Então mandem se são profs e se é da educação infantil. Porque a ideia é a gente fazer um bate-papo. Vou chamar a Carol aqui. Aguardando. Até preparei eu queria botar uma música aqui, mas meu computador não quis colaborar. Educação infantil e fundamental. Artes e educação infantil. Educação infantil. E vocês costumam utilizar a música no dia a dia? Em São Leopoldo. Educação infantil. Oi, Carol. Cadê você? Educação infantil. Legal. Quem entrou agora? Me mandem ali se vocês são profs, se é da educação infantil, se é do ensino fundamental, se utilizam a música no seu dia a dia, em que momentos, né? Vão me contando aí, que a Carol tá para entrar. A ideia do bate-papo é pra gente conversar um pouquinho sobre como é a música, como a música pode se inserir e que conteúdos musicais que são importantes, que estão presentes ali no documento, que a gente pode utilizar, não só música como recurso, mas também música como conteúdo. Oi, Carol! Agora tô te vendo, antes eu só tava vendo uma coisa branca. Uma mesa, eu acho que era. Oi, tá me ouvindo, me A ouvindo? tua imagem tá meio devagar, sabe? Assim, parece que tá travando mesmo. Ah, tá. Pois é, eu acho que sim. E tá É, cortando, tá travado, como é que tá? sim. Sabe por quê? Essa semana a Tu vai internet sair? não Vai entrar de ajudou novo? muito, eu fiquei com um pouco de receio. Ó, sou prof de música, Tentar de musicalização na novo. educação infantil e fundamental. Uhum. As profs de música que trabalham na educação infantil e fundamental, Pois é, como é que funciona? É uma vez na semana que vocês dão aula? É em parceria com as outras deixa eu ver profs? aqui. Oi, gente.
porque muitas profs me perguntam e pedem sugestões de atividades, né? Tanto que eu comecei a dar formações nas escolas aqui em Novo Hamburgo, nos planejamentos coletivos, com sugestões de atividades musicais. Oi? Oi, tá travado ainda, né? Tá, ele. Mas eu te escuto bem, assim, ele só tá a imagem só tá um pouquinho devagar, sabe? Mas eu consigo te ouvir bem. Sim, essa semana a rede, assim, não colaborou. Não Ah, sei quem vamos. mais tem. Não, mas Oi? vamos indo daqui um pouco, se precisar. Tá, beleza, então. Vamos ver o que Então, a eu gente já dei consegue uma fazer. pesquisada aqui, Carol. Te Aham. agradecer, né, por ter aceitado vir papear comigo sobre esse tema. Te convidei porque tu circula pelas duas áreas, né? Tanto da parte musical quanto da educação infantil e anos iniciais também, né? Que tu dá aula de prof da escola regular, né? Então acho que Uhum. é bom a tua vivência, né? Tem os dois olhares, então por isso que eu te convidei e quero te agradecer por ter aceitado o convite. E eu agradeço por ter me convidado. Eu e a Ana, a gente tá assim, né? Várias parcerias, fazendo várias coisas. Parecem até que se conhecem há anos, já debocham uma da Sim. outra. É uma coisa assim, muito doida. Assim que eu gosto. E assim que a gente gosta. É. E sim, eu trabalho na rede pública de São Leopoldo. O meu concurso é de educação infantil 30 horas. Trabalho Uhum, numa EMEI, mas a minha EMEI é só de pré-escola, 4 e 5 anos. E uhum, trabalho com horas a mais na extensão de carga horária, que a gente chama, numa uhum, EMF, que é Zaira Hauschild, e a escola EMEI que eu não falei é Carlos Moraes. E na uhum, EMF, esse ano, eu estou com um desafio, que eu estou com o nono ano, e estou trabalhando arte com o nono ano. uhum. E é bem diferente para mim, né? Quem vem da educação infantil, tu vem de um extremo ao outro, Sim. mas tenho feito algumas mirabolanças musicais na educação infantil como pedagoga, né? Que eu sou, e estudo bastante sobre a área de educação musical e estou fazendo uma pós em educação musical para professores de educação básica da UERGS, lá em Montenegro. Uhum. Legal. Acho que eu também vou me apresentar, né? Porque tem gente que veio da tua página que não me Isso, tá conhece. entrando, Para a gente se exatamente. localizar, né? Quem somos aqui. Aham. Então, eu sou Ana Clara, sou formada em música, professora de música e fonoaudióloga. E trabalhei alguns anos na educação infantil, numa escola regular, numa escola de educação infantil. E agora estou só na minha escola, que é específica de música, né? Então a gente não segue um currículo, não precisa estar a serviço de um currículo, como a BNCC, né? Não precisa se embasar em nada. Mas eu já trabalhei numa escola e tenho dado formações para escolas de educação infantil aqui em Novo Hamburgo, né? Nos planejamentos coletivos. As diretoras e coordenadoras, algumas, né, já me chamaram para compartilhar atividades musicais para as professoras, porque é um pedido bem recorrente, né? A gente sabe que as crianças adoram música, eles aprendem muito bem com música, além de ser um momento prazeroso, acaba também ajudando na aprendizagem. Então, quando fala em música, todo mundo fica, oba, quero, é isso aí, né? Então, esse bate-papo também vem para contribuir com isso, para a gente poder pensar na educação musical, na educação infantil, que é tão importante. Como eu disse antes, não só como um recurso para trabalhar algum conteúdo, quanto como conteúdo musical mesmo, né? Que a gente vê Exato. também no documento. Uhum. É porque os profs de educação estão aí, de educação infantil estão aí, não me deixam mentir, né? A música vai aparecer muito na educação infantil como um recurso para outras aprendizagens. Uhum, E isso é um problema? Não, isso não é um problema. Mas como por esse meio ela já está na escola. Agora a gente tem que fazer ela estar na escola como área do conhecimento, como uma das linguagens artísticas do componente arte, porque ela uhum, já está como recurso. A gente já sabe, ela já está como demarcação de rotina, ela já está
nos rituais, ela já está nas comemorações. Agora a gente precisa oportunizar que desde pequenas essas crianças possam ter o contato com a música, e a sua estrutura e os seus conhecimentos, até como, isso é uma coisa que eu trago muito comigo, como uma forma de democratizar a arte, né? O acesso à arte que a gente sabe, Uhum, que é uma coisa que, do jeito que a nossa sociedade se estruturou, não é do acesso de todos. Então, a gente precisa fazer uhum. a música estar na escola, e desde pequenininhos, para que eles já possam ter essas vivências, já ir se sensibilizando musicalmente, para depois, né, ir construindo aprendizagens mais complexas, né? Perfeito. Eu acho que isso que tu falou, que não é um conhecimento democrático, né? Democratizar a Não. música. Porque apesar de dizerem que a música é uma linguagem universal, não é todo mundo que tem domínio sobre ela, né? Então, Uhum. até que parte é verdade essa fala, até que parte a música é realmente universal, né? Porque o que a Exato. gente vê, todo mundo gosta de dar pitaco em música, mas Sim. todo mundo diz, ai, não, isso não é pra mim, ah, isso eu não sei, né? Então Aham. fica um pouco complexo de tu entender assim, tá, né? Ou tu sabe, ou tu não sabe. E se tu não Uhum. sabe, vamos aprender, né? Porque é uma área de conhecimento, como tu disseste também. E não só utilizar a música como cantigas de comando, né? Ai, vamos marchar para ir até o banheiro, Uhum. vamos cantar música para lavar a mão. Não tem problema, isso é ótimo, né? Isso ajuda Uhum. muito, mas não só, né? Não ficar só cantando por cantar. E é isso uma das coisas que Exatamente. eu sempre levo nas minhas formações. Mesmo que tu for cantar uma canção para ir marchando até o banheiro, para ir lavando a mão, tem formas e formas de tu cantar, formas e formas de tu apresentar e ainda mais de explorar essa canção, né? Porque tu Exato. pode trabalhar algum conceito musical marchando indo para o banheiro, né? Tu pode enriquecer Uhum. ainda mais este momento, né? Então, por exemplo, vamos marchar, fazer o marcha soldado para ir até o banheiro. Mas então vamos trabalhar o forte e o fraco. E aí eles têm que Uhum. Na bater marcha, uma perna né? mais forte, outra mais fraca, né? Então, Sim. tu tá utilizando aquele momento de ir para o banheiro, de marchar, de cantar uma canção, mas tu também tá trabalhando um conteúdo musical, né? Então, de Exatamente. aproveitar e fazer essa amarração. Só que para isso a gente precisa conhecer esses elementos, né, para poder explorar. Se a gente conhece, a gente tem condições de explorar essa musicalidade das crianças, né? Exatamente, eu fiz o meu TCC sobre a música na formação do professor unidocente, que é esse que trabalha com todas as áreas do conhecimento, né, na educação Uhum. infantil, nos anos iniciais e etc. E uma das coisas que eu trouxe muito é isso, o mito do dom, o mito da herança genética, ele faz a música e outras linguagens artísticas barrarem, né, na escola. Porque, Uhum. mas eu não canto, eu não sei fazer, eu não sei, não sei o quê. Sim, pode ser que tu não saiba, mas tu pode tentar aprender um pouco para aquilo que tu não sabe, tu fazer com um pouco de entendimento, com um pouco de conhecimento. Às vezes o Uhum. professor tem muito mais uma vergonha, uma timidez, né, em expressar aquilo que ele não é acostumado a fazer do que necessariamente não saber. Às vezes acontece isso. E essa ideia do dom, essa ideia da herança, ela é excludente para todo mundo. Ela exclui o professor que não se vê como alguém habilidoso para isso e exclui uma criança se acha que aquela criança não é boa musicalmente o suficiente. Então a gente tem Perfeito. que entender, né, que hoje uma prima minha compartilhou, ela faz bordados, ela disse que criatividade não é dom. Tudo que a gente coloca no campo do dom, a gente exclui pessoas de aprender. São habilidades que a gente desenvolve, que a gente aprimora, que a gente, né, tem condições de aprender. A Patrícia Kebbach vai dizer que a musicalidade é condição humana. Sim, Então, né, só aí a exato. gente já tem um campo enorme de discussão. Exato, e eu até já trouxe essa discussão para o Insta da escola, né, sobre essa questão do dom. Quando as crianças chegam lá na escola, mas assim, ó, eu te digo com certeza, 100% dos casos, os pais dizem, nossa, ele adora música. A gente vê que ele gosta bastante, que quando toca ele canta, que ele, né, que ele vai pra coisa. Todos os pais me falam. E aí chega adulto, ah, não, mas eu não nasci com um dom.
Daí eu fui pensando, o que que aconteceu no meio desse caminho, em que todas as crianças são para música, gostam de música, para o adulto que diz que eu não nasci com o dom, né? O que que aconteceu no Exatamente. meio desse caminho? É justamente isso, a Uhum. gente foi se desencorajando, né? Por, às vezes, experiências ruins com a música, por, né, falta de interesse, realmente, não é aquilo que eu quero, mas acaba se limitando e crescendo com aquela crença de que música é só para quem nasceu com dom, né? Se eu não nasci afinado, se eu não nasci tocando piano como os mini japinha, né, que a gente vê, eu não sou para música. E isso também é tirar todo o esforço que um músico tem para se formar músico, né? As Porque horas de dedicação com o instrumento, com a sua sim, voz. e traz um pouco assim Exatamente. de que arte é só prazeroso, mas na verdade Uhum. aprender música não tem nada de prazeroso. Estudar, sentar a bunda e estudar o seu instrumento não tem nada de prazeroso. Prazeroso é o depois, né? Depois que tu sabe, Prazeroso é depois quando a que gente tu... vê aquele blém blém virar virar uma música completa, virar, né, uma estrofe. Não adianta, a gente tem essa coisa de querer ver o resultado das coisas, mas a gente não quer passar pelo Sim, processo, né? sim. Quando a gente É não passa porque pelo processo, e música, se não, tu não faz totalmente certo, não fica legal de ouvir realmente, né? E sim, aí tu uhum, vai te desencorajando realmente. De putz, não ficou tão legal. Então, né, eu acho que eu não vou. Não nasci pra música. É mais fácil tu falar isso do que é, tu tentar de novo, né? sim, Então, acho que a primeira. Uma das lições da noite é música é para todos, né? Se sim, né, fazer a música é para todos, se a isso, gente está disposto a experimentar, tanto no sentido uhum, de vivenciar a música, porque tem que ter uma entrega, querendo ou não, tem, né, para tu expressar a tua arte, quanto de uhum. persistência para tu poder estudar o teu instrumento, né? Enfim, a tua área de interesse, seja canto ou tocar algum instrumento, né? E quando a gente olha essa evolução é muito legal, né? Eu gosto de dança e já fiz aula de dança. Aí, há um tempo atrás, lá no começo, eu fui fazer uma aula e voltei chorando para casa, pensando, não, o que que eu fui fazer lá? E aquela coisa toda dura, dura. Depois de um tempo, eu já estava com a movimentação mais fluida, eu já estava conseguindo. A diferença era gritante, né? Mas eu tive que me Sim, dispor, eu tive sim que me expor, claro, né? Tu te expõe de certa forma quando se trata de arte. Então, exatamente. não, então tu tem que Eu pensar assim, ó, qual é o também, meu objetivo? sim. Eu também faço aula de balé, né? Eu nunca fiz balé quando criança. E aí inventei de fazer depois de velha. Já faz uns 4 anos. Agora né, eu tô parada por causa da quarentena, mas faz uns 4 anos que eu faço balé. E eu tenho consciência de que eu jamais vou ter o desempenho de uma bailarina profissional, Das porque eu russas, não. Oi? das russas. É, não, que eu quero ir lá para Bolshoi, pro Bolshoi. Eu sei que eu não vou ter o desempenho porque eu não dedico o meu tempo para estudar balé. Mas, ao mesmo tempo, eu persisto porque eu sei que aquilo é uma aprendizagem, que é uma coisa Uhum. legal e que eu vou me desafiar. Só que no meio da aula eu pareço uma barata tonta, eu me sinto um saco de batata porque o corpo é pesado, e aí eu fico É, tonta porque eu não sei girar, nem ficar na ponta do pé, a perna já não abre como, né, como deveria abrir. Então é muito uhum. fácil tu de te desencorajar, porque é bem isso que tu disse, é se expor, né? E se expor é muito difícil, porque tu demonstra tudo, toda a tua incapacidade. Tu acaba, né, mostrando para Exatamente. todo mundo ali, né? E nós, como professores que somos, a gente tem que se dispor, porque assim, ó, se a gente não entra na onda ali com a criança, ela também não vai entrar. A gente não Uhum. nasce sabendo fruir e fluir. A gente não nasce sabendo, que nem quando eu falo para eles, como o teu corpo tem vontade de mexer quando escuta essa música. A primeira vez que eu fiz, eu quis filmar, eles só olhavam para mim porque eu estava filmando, esperando, tipo assim, né, que eu Sim. tirasse o melhor ângulo. Aí a outra turma, que eu tive a possibilidade de fazer com outra turma, eu fui brincar junto. O resultado foi completamente diferente, porque a gente não nasce sabendo, tendo referência sobre tudo. E a Uhum. gente vive numa sociedade que acaba nos tolhindo dessa expressão natural, dessa vontade de expressar. A gente começa a se envergonhar já muito cedo, as crianças já têm vergonha desde pequenininhos. Então, acaba que nós, professores, temos que, se tratando de música, procurar vivências musicais, procurar vivências artísticas, nos sensibilizarmos.
Porque Uhum. aquilo que não passa por mim não vai me afetar, não vai me mobilizar. Exato. E eu percebo, assim, que por mais que tenha uma certa resistência de se expressar, assim, as profs da educação infantil são muito abertas para isso, pelo menos da minha Então, experiência, né? Eu vejo, assim, que elas têm muita vontade de aprender, né? E por estarem em contato com as crianças pequenas que realmente te convidam a estarem presente, né? Até uma sim, vez numa formação, uma coordenadora disse, né? Quem trabalha com educação infantil não pode arrastar chinelo. Porque é bem isso, não dá pra tu estar com arrastar o preguiça. tamanco. Não dá. Tu tem que estar lá com a energia mil, porque eles vão te solicitar e tu precisa estar presente, né? Então eu É. vejo que as profs da educação infantil, elas sentem essa necessidade e elas estão abertas a explorarem isso, né? Mas que fique claro que é uma coisa que vai ser desconfortável de certa forma, porque a gente também está aprendendo, né? Uhum. É uma vivência que vai fazer a gente se colocar em movimento, em experiência, né? Então, pode ser que no início seja um pouco esquisito, mas eu vejo que as profs são muito abertas a essas aprendizagens, né? E gostam bastante e percebem. Eu vejo assim no início das formações, né? As profs ficam mais sérias, me olhando, né? O que que ela vai fazer? E aí faz a atividade de início, de quebra-gelo, assim, e depois já tá todo mundo fazendo piadinha, né? Que nem a gente faz, porque a música aproxima isso, aproxima também, né? E Uhum. deixa essa formação mais leve. Então elas se permitem mais a explorar. Porque nas formações também é tudo de vivência, né? É de Uhum. experiência de fazer atividade, de cantar, de se mexer. Porque não adianta só eu mostrar e cantar, porque realmente, se não passar pelo corpo, dá Não 2 segundos, tu mobiliza, já não. esqueceu e não É. fixou. E que vai ser importante Uhum. para depois tu fazer com as crianças, né? Porque elas Exatamente. vão te pedir isso, elas precisam disso, né? Uhum. Só para finalizar isso que tu falou, da... geralmente o professor que trabalha com educação infantil ou pedagogo é formado em magistério, né? Uhum, E o curso normal. E essa semana que passou eu postei um texto porque eu estava muito orgulhosa da minha profissão, porque às vezes a gente fica deprimida com a nossa área, com algumas coisas que a gente vê, mas eu uhum, participei de umas formações de educação musical em que as pessoas super colocavam o pedagogo lá em cima, igual tu está falando agora. Por quê? Por uhum, essa disponibilidade, por esse uhum. querer, por esse buscar, e não estou menosprezando outras áreas, que eu não, como eu não sou das outras áreas, eu não posso falar por elas, mas pela pedagogia. É um profissional que talvez esteja duro no começo ali da proposta, mas se tu souber chegar com jeitinho nele, tu conquista ele e ele participa das coisas. Então, assim, ó, Sim. vale a pena. Eu sempre digo investir na formação musical do pedagogo, vai ser de novo meu tema, só que agora da pós de TCC, porque a gente só precisa do acesso, né? A gente Uhum, precisa da oportunidade de alguém que diga, vamos fazer, porque eu uhum, nunca tinha perfeito. ouvido falar disso até eu vivenciar minha primeira oficina com brincadeiras musicais, que não foi parte da grade curricular do curso de pedagogia, foi uma ação extracurricular, Uhum, que eu fui lá e fiz, sei lá, eu digo assim, minha vida mudou, porque eu pensei, nossa, isso existe, dá para fazer isso. sim. E é algo que para ti nessa época já era trinatural e triconhecido, mas para mim não. Sim. Claro. Então, Não, né? e isso que tu falou assim de colocar o pedagogo lá em cima, eu super admiro, né? Porque eu dou conta da minha área, que é música. Mas e o professor da educação infantil que passa o dia inteiro com a criança e tem que dar conta de todas as áreas, né? Uhum. Mesmo que a criança tenha o horário específico da sua aula de música, o professor ele tem que ter esse conhecimento para poder manter isso durante a semana. Então, o professor, ele é parceiro do professor específico de música ou de educação física, né? Enfim, porque ele está ali a maior parte do tempo. Então, ele tem que Uma estar disposto, referência né, a... forte, né? Exato. Então, ninguém é obrigado a saber tudo, né? Mas se permitir ter essa vivência, eu acho isso muito legal, porque agrega não só a sua prática, né? Eu como professor, mas também na prática com as crianças, né? Na vida das Uhum. crianças e aprendizagem delas. Então, eu super admiro, assim, professores, principalmente da educação infantil, porque estão trabalhando, assim, com o início, né? De tudo, a base de tudo. Sim.
e tem que estar disposto, né? Não dá para arrastar chinelo mesmo, porque é tudo muito rápido e eles, né, te tiram do conforto ali. Não dá para tu O sentar e dar tua chinelo aula, né? fica Não no existe. caminho. Se tu arrastar o chinelo, ele vai ficar no caminho que uma criança vai pisar. E aí tu vai ter que seguir sem chinelo mesmo. Bem isso. Mas me Bem diz isso. uma coisa, Ana. Para quem não sabe, eu e a Ana fizemos uma pesquisa nos nossos perfis do Ai, Insta, perguntando se as pessoas sabiam o que que era BNCC. Porque pode parecer óbvio para quem é da educação, mas as pessoas podem não conhecer. No teu resultado, Ana, as pessoas mais conheciam ou não conheciam? no Insta da escola, a maioria sabia quem era. Só que assim, Uhum. quem botou que não eram pais, fonos, né, profissionais Sim. fora da área da educação. E todo mundo que respondeu que sim, né, normalmente eram professores. Normalmente não, são professores, né? Então, Uhum. quem respondeu que não é porque realmente não sabe, não está na sua vivência, que são pais, fonoaudiólogos, né? E eu Uhum. te confesso que quando eu fiz a minha formação, quando eu terminei, não tinha a BNCC ainda, né? Então eu Que ano também tu te tive que formou? procurar. Oi? Que ano tu te formou? 2015. Uhum. Eu Então a também. gente viu só sobre a LDB, mas a BNCC foi depois, né? Então eu Sim. também tive que pesquisar, principalmente também porque eu saí da escola regular, né? Das escolas. Uhum. Então eu perdi esse vínculo e aí eu Claro. tive que buscar para poder entender, porque as professoras, né? Como eu comecei a dar formação, elas falavam, ah, porque é BNCC, é BNCC. Eu disse, tá, mas quem é essa, Que né? bicho é esse? Quem é essa amiga Quem é que essa tanto fala? moça? E aí, para eu entrar nas escolas, eu preciso, apesar de ter licenciatura, né? Era uma sigla que eu já não estava mais familiarizada. E aí que eu fui estudar e ver, né, o que estava se falando sobre isso. E o que deu Uhum. na tua enquete? Mesma coisa, a maioria conhecia, só que uma maioria bem gritante, diferente da tua. Acho que por Uhum, causa de ter muitos professores, educadores musicais, que seguem a página na tua, no perfil. No teu perfil tu uhum, tem muitos pais, né, muitos familiares e tudo. uhum, E aí no meu foi gritante que sim, conheciam, mas três pessoas não conheciam. uhum, E eu até esperava que educadores não conhecessem também, porque dependendo do contexto onde tu tá, a escola às vezes não está falando sobre isso, mas é inevitável porque é um documento mandatório, né? Então é um documento que vai te dizer essa é a regra, então vocês adequem a realidade de vocês, mas agora nós temos um documento que nos orienta. Já até uhum. falei, não sei se era a ideia, mas já falei um pouquinho o que que é Não, ótimo. a base, né? Vou seguir então essa explicaçãozinha. A base ela é um documento, né? Nosso documento orientador agora, né, do trabalho na educação básica, tanto pública quanto privada. É o documento que vai dizer as aprendizagens essenciais que as instituições têm que proporcionar nos seus currículos. Aí, mesmo tendo as aprendizagens essenciais, é importante que tenham as características regionais, as características não só regionais do teu próprio bairro, por exemplo, dos familiares da tua escola, por exemplo. Então, aí começa um dos princípios fundantes da base, né, igual dizia no documento. Ter aprendizagens essenciais, né, por causa de uma série de motivos, né, nivelar as oportunidades, tentar diminuir as diferenças, em uma série de motivos, e Uhum, também para que a gente possa ter uma formação comum, né, as instituições com a sua parte diversificada, que vai ter a ver com a sua região. Tanto que a gente tem a base, cada estado tem o seu referencial curricular estadual, nós temos o nosso referencial curricular gaúcho, e cada cidade tem o seu documento de território. É tudo base da base da base da base, sabe? Mas a base é o foco. E e ela é o topo, né? é o topo agora, né? Nós tínhamos os RCNs, que era o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, nós tínhamos os PCNs, que eram os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, e Uhum, aí, né, os documentos vão se atualizando e vão chegando no que eles são hoje. Por exemplo, a base, o que que ela tem como uma forte proposta? Tentar tirar essa ideia do conhecimento separadinho em gavetas, uhum, principalmente na educação infantil. Porque quando a uhum, base vai te trazer
como unidades de trabalhos, campos de experiência, é uma forma de arranjar o currículo, campo de experiência. Só que Uhum. olha só a força disso, campo de experiências. Então agora eu estou falando de experiência, estou falando de considerar a vivência da criança, estou falando de considerar a realidade daquele meio que eu estou inserido, estou falando de considerar os conhecimentos do patrimônio cultural e histórico da humanidade. Então eu vou juntar isso tudo e está aqui o currículo da minha escola, está aqui meu planejamento, está aqui a minha prática pedagógica. Então não Uhum. tem essa de eu não quero usar a base, porque a base é o nosso documento mandatório. Então a Uhum. gente tem que usar e uma galera aqui de São Leopoldo teve que refazer o seu PPP, que é o projeto político pedagógico, de Uhum. acordo agora com a base. Bom, o que Uhum. que a base nos diz, né? Então, o que que a gente, a partir disso, na nossa escola, a gente vai proporcionar? Sim, Então, claro, né, é utópico pensar que todo mundo vai ter a mesma formação só porque a claro. base das aprendizagens essenciais são as mesmas, a gente não é Sim, ingênuo quanto a isso, mas é sim, uma tentativa. E a sim. gente não é ingênuo também, porque como tudo na vida, a base teve umas tretas, né, durante seu processo de criação, porque várias pessoas foram convidadas a participar da construção da base, até professores da URGS, Paulo Uhum. Sérgio Foch, Maria Carmen Uhum. Barbosa, que são referências na área. Uhum. Aí começou aquele contexto de impeachment, de uma série de coisas. Aí, pum, aquele grupo de trabalho já não servia mais. Agora queria um outro grupo de trabalho para falar sobre isso. E aí teve até uma tensão de mudar nome de campo de experiência, por exemplo. Um campo de experiência que tinha como nome escuta, fala, pensamento, imaginação, mudou para letramento e alfabetização, uma coisa assim. Então, Uhum. olha a ideia que vem por trás disso. Eu tinha uma coisa triabrangente, né? Escuta, fala, pensamento e imaginação. Olha tudo que eu vou abranger. Aí muda Muito. para letramento e alfabetização. Uhum. Vamos, né, antecipar esse processo. Mas não venceu, então voltou o Ainda nome bem. escuta, fala, pensamento, imaginação. Então, assim, mas tiveram tensões, tem coisas que não conseguiram retirar, que não era o ideal, digamos assim, da galera que estuda, né? Uhum. Mas aos trancos e barrancos, ela é um documento que pode nos dar muitas oportunidades. Uhum. Mas, como tudo na vida, né, Ana, e como prof, a gente sabe, a gente vê, vai depender do nosso olhar. Aí eu vou te Uhum. dizer por quê. Eu já escutei isso em umas formações e eu guardo muito comigo. Se eu olhar para a base como uma lista de conteúdos, vai ser de novo o meu referencial curricular nacional, vai ser de novo meus PCNs, vai ser de novo, e o que ela propõe a gente esvazia. Uhum. Então, o professor adora uma receita, a gente fica muito fixado em receita. Então, eu quero que a lista de conteúdos, eu olho Uhum. ali a lista, hoje eu estou fazendo hoje eu estou cantando uma canção, ah, modulando voz, né? Às vezes eu canto mais agudo, às vezes eu canto mais grave. Então isso quer dizer que eu estou trabalhando isso e aquilo. É uma necessidade de pontuar cada detalhezinho, Uhum. como se as aprendizagens não se conectassem. Exato. Porque foi justamente isso que eu percebi ali. A parte musical, ela tá em traços, sons, né, que falam sobre o que de conteúdo musical tem que ser trabalhado. Uhum, Mas nada impede de eu trabalhar isso e trabalhar uma canção que vai trabalhar o eu, o nós, o outro, né? E intercalar esses campos de saberes e não uma coisa estagnada ou pronta, né? Ah, agora eu vou trabalhar uhum, o som dessa forma e é só isso. Aí agora eu vou sim. trabalhar a relação com o meu colega, a relação com o meu corpo, né? Então é bem isso, assim. Não é uma coisa separada. A gente, de um ponto, pode abranger e costurar com outras áreas e outros campos de experienciação, né? Tanto Uhum, dessa questão de relação do eu, do outro. Sonoramente a gente pode fazer isso. E tu também está sim. trabalhando conteúdo musical dentro disso, né? Então, Uhum, eu vou tocar uma nota, tô dando um exemplo, tá? Tu vai tocar uma nota e aquele outro vai tocar uma nota. A percepção do som, se eu tô tocando mais forte, se eu tô tocando mais fraco, se eu tô tocando mais rápido, ou se eu começo antes ou depois do meu colega,
Olha que de relação também eu estou trabalhando, Sim. né? Do Isso já é eu, do conhecimento outro, lógico-matemático também. né? Então é isso, Entendeu? é muita coisa. Então de uma faz aquela coisa na cabeça, né? De Uhum. uma coisa, tu puxa várias outras, né? Que são muito Isso. importantes e são vivências riquíssimas, né? Que às vezes, por Uhum. desconhecimento, tu acaba não explorando e focando só numa coisa, sendo que tu tá fazendo uma coisa bem mais complexa e completa também, né? Exatamente, porque a gente não separa a cabeça do corpo, o braço do tronco, as pernas do tronco, não. Nós somos um todo e a base também vem com essa proposta da formação integral dos sujeitos. Não só a Uhum. base, educação infantil, é isso que eu me orgulho da educação infantil, ó. Educação infantil já está correndo na frente com relação a isso, ó, há mais de 20 anos, falando da formação integral dos sujeitos. Eu acho que tu virou tua câmera. É, virei. Fui acenar e virei. Falando da formação integral dos sujeitos, a educação infantil já está à frente disso. O problema é que as pessoas achavam que o fundamental e o médio não precisava dessa relação toda com a parte humana da coisa. Uhum. E Então, é né, muito, é uma troca muito brusca, né? Tipo, a educação é, infantil é uma coisa e depois volta, senta na cadeira e agora é a hora da matemática, agora é a hora daquilo, agora é a uhum. hora... E cadê a costura entre as coisas, né? E imagina quando a gente começa isso desde bem pequenos. A gente já trabalha com essa ideia, então a gente já vai compartimentar uh, a mente daquela criança e a gente vive numa sociedade hoje que não aceita e que no mundo do trabalho não vai precisar de, não quer pessoas com pensamento compartimentado. Quer pessoas dinâmicas, quer pessoas proativas, quer tudo que na educação infantil a gente defende que precisa ser trabalhado, sabe? Eu acho que é Uhum. importante explicar para o pessoal, né? Quem talvez não olhou o documento, aí também fica a dica da prof, né? A gente tem que, né? A gente tem que se apropriar dos documentos da nossa área, sabe por quê? Por causa do que a Ana falou. Todo mundo fala de música, todo mundo fala de educação. Qualquer um vai lá e cria uma lei que nos interfere diretamente sem nos consultar. Então a gente precisa ter domínio da nossa área, até por causa daquele paizinho, daquela mãe que às vezes vem com tudo para cima da gente. Por que que tu fez isso? Eu tenho fundamento, respira, fica tranquila e responde. Então a Uhum. gente tem que ter os nossos documentos orientadores, assim, como é que eu posso dizer? Na palma da mão, só que invisível. No Uhum. sentido de ter um certo domínio sobre eles, saber encontrar as coisas. A base ela vai vir assim, ó. Antes de tudo isso que a gente está falando, tem as 10 competências gerais para a educação básica. É o tudão do que se espera que um aluno, ao final de toda a sua escolarização, tenha desenvolvido. É o tudão. Aí começa, né, a especificar direitinho de acordo com cada área. Aí vai vir o quê? Aí vai vir, lá na educação infantil, os direitos de aprendizagem, que é o pulo do gato, igual diz a minha orientadora lá do TCC. O que é o pulo do gato? É quando a gente pega uma coisa que ninguém pegou ainda ou que ninguém se deu conta. Eu Uhum. participei de uma formação em que a formadora disse assim: as pessoas se preocupam tanto com os campos de experiência, mas se esquecem do que vem antes dele, porque numa ordem hierárquica seria mais importante. Sabe o que que é? São os 6 direitos de aprendizagem, que são brincar, conviver, participar, expressar, conhecer, e mais um anotei aqui, e explorar. Então, recapitulando: brincar, participar, conviver, expressar, explorar e conhecer-se. Quer dizer que tudo que for feito na educação infantil tem que ter o protagonismo da criança, a oportunidade dela se conhecer, dela se expressar, de ela explorar, dela conviver, dela participar, coisas que a gente faz, coisas que algumas pessoas ainda não fazem, Uhum. mas coisas que eu vejo que a música oportuniza. Uhum. Olha só, a música oportuniza brincar de diferentes formas com diferentes materiais, brincadeiras de diferentes culturas. A música oportuniza participar, eu escolher, eu ajudar a pensar o que que a gente vai fazer e como a gente vai fazer, eu ter voz daquilo. A música me ajuda a explorar. Eu vou explorar os materiais diversos para obter sons, eu vou explorar o meu corpo, eu vou explorar todo o universo de sonoridades que a gente encontra por aí. A música me possibilita me expressar, me conhecer e conviver com o outro.
e conhecer todo um universo a partir de uma canção, de um Uhum. instrumental. E por que que eu disse isso? Porque a gente não foca nos direitos de aprendizagem, e essa formadora falou e ficou registrado para mim. Isso é o mais importante. No teu planejamento, tu garante os seus direitos de aprendizagem? E óbvio, né, gente, não é tudo de uma vez, é numa situação, em outra situação. Tu garante isso? Então respira tranquilo. Porque os Uhum. objetivos, eles se tratam de aprendizagens mais específicas, mas e o direito da criança? Uhum. Por isso também que a atividade em si é a última coisinha, né? A cereja do bolo. Então, assim, mas que atividade que eu faço? Não sei, qualquer coisa, mas pensa o antes, né? O que com aquela atividade tu quer trazer para a criança, né? Falou Então, tudo. às vezes não é muito mais do que planejar uma atividade ou encher, agora eu vou trabalhar, tô falando da música, né? Vou trabalhar timbre, vou trabalhar intensidade, duração e velocidade, enfim, né? Mas e tá? E aí, o que adianta tu trabalhar só isso, Se né? tu O não que sabe tem? onde tu quer chegar. Exato. É muito mais profundo, né? Uhum. E isso eu tento trazer um pouco também nas minhas formações, de pensar que tu pode fazer qualquer música, né? E explorar várias coisas dentro daquela música, porque a atividade ou o instrumento ou o recurso visual que tu vai usar a pontinha lá, é a cereja do bolo. Tem Uhum. toda uma vivência antes e um pensamento que tu vai querer construir com a criança. E eu comecei também a me dar conta disso na minha própria escola de música, na Matraca. Porque o que a Matraca se propõe? A ensinar música, né? Nós somos uma escola de música. Então a gente quer que a criança tenha uma vivência musical para depois tocar o instrumento. Só que eu começo a trabalhar com crianças muito pequenas. Então eu não posso de maneira nenhuma ficar só focada na linguagem musical, Uhum. né? Porque a criança, ela está em fase de desenvolvimento, numa fase de aquisição que ela está adquirindo tudo. E que tudo vai ser importante para aquele momento. Então, no momento em que eu só fico lá focada, ritmo, é timbre, é duração, é não sei o quê, eu esqueço todas as outras áreas e lados da criança que fazem ela ser importante e que fazem ela querer aprender música, Uhum. né? Então, também, porque quem leva são os pais. Eu escolho o que ela vai aprender, mas e o desejo da criança? E ela como Uhum. protagonista da sua aprendizagem, né? Então, Exatamente. depois que eu comecei a entender isso, eu comecei também a levar para a matraca essa visão. E também de mostrar isso para as pessoas, né? De que não é só Uhum. música, não é só a linguagem musical. Tudo passa ali pelo momento de aula. Claro que eu vou dar mais enfoque na linguagem musical, porque é o que a escola se propõe. Mas não é só. Não é só aula de música. Tem todo um desenvolvimento que perpassa ali pela criança e pela sua aprendizagem também. Até porque uma das coisas que me fez gostar bastante da matraca e começar a acompanhar o trabalho, responder tuas enquetes, interagir nos stories, é isso, porque eu, como pedagoga, eu acabo olhando para essas coisas, né? Uhum, Então, mesmo que hoje eu estou envolvida com essas questões de educação musical, sigo várias páginas para conhecer, para aprender, para compartilhar, eu sempre olho o pedagógico porque é mais forte que eu. E eu uhum, vejo que as escolas hoje em dia estão num movimento muito legal de compreender e conhecer a criança, conhecer uhum, as fases do desenvolvimento da uhum, criança, para saber o que propor, porque não adianta eu querer aquela ideia de conservatório, né? Conservatório de música, eu querer uma coisa porque é isso que dizem que tem que ser, só que eu olho assim, como tu dissesse, e não enxergo todo o resto. Então, se uhum, tu está trabalhando com uma faixa etária, tu precisa saber o que de musical está acontecendo no desenvolvimento daquela criança. Como que o uhum, bebê está se manifestando musicalmente? Como que a criança de 3 anos e 11 meses está se manifestando musicalmente? Eu vejo que ali na matraca vocês têm esse cuidado, até porque se não tem esse cuidado, vocês não vão ter sucesso, né? Tu não vai conseguir chegar na criança. Então eu uhum, vejo que vocês fazem um trabalho totalmente interdisciplinar, uhum. consideram a formação integral da criança, então tipo, vocês valorizam perder o tempo, entenda-se entre aspas,
Uhum. fazendo outras coisas, proporcionando a vivência, fazendo relaxamento, conversando, brincando de cadeia show, sabe? Uhum. Então, tem que entender o universo da criança para tu conseguir te comunicar com ela. Claro. Até porque, para ela trabalhar, ter essa bagagem musical, de saber dos conteúdos musicais mesmo, tem coisas do desenvolvimento que ela precisa entender, precisa ter adquirido, precisa passar pelo processo para que ela tenha base e, né, se aproprie mesmo dos conceitos. Então, como é que eu vou querer que uma criança toque um piano, por exemplo, sendo que a parte motora dela não foi desenvolvida, sendo que ela não sabe acompanhar uma música do início ao fim, se ela não consegue ouvir uma música do início ao fim, né? Então, Uhum. tem coisas do desenvolvimento que a gente precisa. E uma das coisas que me inquietou, assim, e que me fez buscar isso, claro que tem muito da minha formação, né? Antigamente, ensinar música era ensinar a tocar um instrumento. E Sim. muito de mera reprodução, né? Mero adestramento, que eu chamo. Que é horrível essa Uhum. palavra, mas querendo ou não, Mas era isso, é né? um É adestramento. tocar aqueles acordes para sair feliz. E tu estudar música, tu estudar o desenvolvimento infantil, né? De como tu ensina a música para uma criança, a parte da fonoaudiologia, que tem todo o desenvolvimento, aquisição de linguagem, de audição, né? Mastigação, enfim, né? A gente começa a ver que é tudo muito complexo, né? Então não É dá um para tu todo. ficar exato, não dá para tu ficar focando só numa coisinha, na cerejinha do bolo, sendo que o bolo não tá pronto, né? Onde é que tu vai botar cereja Uhum. se não tem bolo? Tu tem que começar pela Exatamente. base, né? Pelo chão. E parece que a gente está perdendo tempo porque demora mais, né? E Demora aí mais. tu precisa investir mais tempo naquilo para construir uma base sólida para depois chegar lá no topo e botar a cerejinha, né? Uhum. Então a mesma coisa, Exatamente. sei lá, quem é engenheiro que faz toda a preparação da casa, né? Parece que Toda a demora horrores. fundação, E aí né? depois que faz a casa, né? Do lado a casa tá pronta. Mas por quê? Porque a base foi bem construída para depois construir o resto. E eu vejo isso muito na educação musical também. Que não é o instrumento tocar uma música, é a cerejinha no E, bolo. E é uhum. muito complexo, E né? depende de muitas coisas antes. Uhum, exato. Por isso que precisa construir, cozinhar bem esse bolo aí, fazer bem essa confeitaria para tu chegar lá no topo, né? E passa muito por essas reflexões, assim, do que eu quero trabalhar, por que eu tô fazendo essa canção, né? Não é simplesmente pegar um roteiro pronto e vou fazer isso porque dizem que é o importante, né? Tá, mas e tu? Uhum. É o que tu acredita? É o que tu se sente à vontade, né? Eu lembro no início, assim, quando eu comecei na educação infantil, que eu ficava muito perdida, assim, do que fazer. E aí eu queria levar sempre ideias mirabolantes e atividades complexas. E aí eu comecei a me dar conta, tá, mas que adianta eu trazer um monte de atividade complexa e eu não sei o que eu tô trabalhando, sabe? E aí que eu comecei essas reflexões, assim, de o que eu quero trabalhar com aquela canção. Será que eu preciso, será que com outra canção eu posso trabalhar a mesma coisa? Né? E começar a explorar. E claro, a experiência, a prática te dá isso, né? Essas vivências é que vão Uhum. te dando experiência e essas reflexões. Tem uma frase muito legal que nas nossas supervisões de estágio a gente falava, né? Ninguém nasce professor, a gente se torna professor pela prática e pela Paulo reflexão que dá a prática. Freire. Uhum. Paulo Freire. A, Uhum. a minha professora sempre falava isso, né? Que Uhum. ninguém se torna professor. Tem a frase dele, né? E, Sim. e ela falava justamente isso, né? Peguem essa frase para vocês e aquilo me marcou muito, né? Porque eu não vou nascer professora. Hoje eu não. Opa, hoje eu sou professora, né? Não, é Uhum. na Ah, ela prática. nasceu para ser professora, Uhum. mas ela vai ter Exato, que desenvolver toda a habilidade, vai ter que passar pela graduação como todo mundo, vai ter que aprender os exato. conhecimentos da área. E aqui a Jenny falou uma coisa muito interessante. É julgado muito o resultado sem levar em conta todo o processo. A base, Jenny, ela diz assim, Jenny e todo mundo que está assistindo, o outro princípio fundante da base, e principalmente no ensino de arte, é considerar o processo que o aluno percorreu até chegar naquele resultado. O Uhum. resultado é o que tu disse, a cereja do bolo. E esse Uhum. processo, como foi esse processo criativo?
como ele mobilizou os conhecimentos que ele aprendeu, como ele fez as escolhas. Por que que ele fez essas escolhas? Ele sabe te responder por que que ele fez essas escolhas? Ele consegue enxergar a referência estética que ele está usando para fazer aquilo? Ele consegue perceber isso? Se ele consegue perceber, parabéns. Ele está consciente do seu processo, ele tem autonomia e ele está, como é que eu posso dizer? Está construindo o seu conhecimento contigo como mediador, mas ele está Uhum. conseguindo fazer isso. Claro, eu estou falando agora de crianças maiores. Mas no pequeno, né, que a tua intervenção, com a criança pequena que a tua intervenção é mais direta, é basicamente a mesma coisa. É, tanto que a gente nem olha tanto para o resultado da criança pequena, eu me encanto com o processo, assim, imagino que como tu também, né? Olha o que ele está fazendo, né? Olha, ele pegou aquele pandeiro e olha o que ele está fazendo. Olha, ele criou uma Sim, célula rítmica. Olha, ele está tocando no guiso. Ele está, sabe, ele está sentindo a textura. E aí eu já estou falando de outro campo de outro campo de experiência. Então, as coisas se cruzam e as coisas se relacionam o tempo inteiro. Aí vem o que tu falou. Qual é a tua intencionalidade pedagógica? O que uhum. que tu quer? Ah, eu quero isso. Aí o que que tu vai fazer? Bom, que instrumentos eu vou usar para chegar nesse resultado? Ah, a canção tal, igual tu falou. Ah, não sei o que, hoje a gente vai explorar tal coisa, mas o teu objetivo tem que vir primeiro. Na pedagogia, os professores falavam isso assim, ó, o tempo inteiro, na hora da gente apresentar os projetos. Ah, não, mas aqui tu está pensando já na atividade, tu não está pensando no objetivo primeiro. A gente já vinha com a atividade prontinha, tá aí. E qual é o objetivo mesmo? Eles vinham Uhum. só direto com isso, e a gente ficava irritado, estressado. Ai, a gente não sabe pensar assim, a gente Porque não é cresceu nessa desconfortável, lógica. É né? Tipo, a lógica. desconfortável. Exatamente. E aí a base, a gente falou, né? Nós duas falamos das 10 competências gerais, que é o tudão, o que que Uhum. tu, Ana, ao final de toda a tua escolarização, é importante que tenha desenvolvido. Aí chega na educação infantil, vai ter os 6 direitos de aprendizagem: brincar, conviver, participar, expressar, conhecer-se e explorar. Os Uhum. 6 direitos de aprendizagem, que a gente comentou que a música super contempla, né? E Uhum. aí depois vem o que a gente estava falando, os campos de experiência, levando em consideração que ele é um arranjo curricular e é um arranjo super aberto, ele pode vir, tu pode trabalhar as vivências dos alunos, tu pode desenvolver questões do patrimônio que a gente construiu de conhecimento da sociedade, tudo se conversa, beleza. Aí, tu falou antes o nome do campo, nós chegamos num campo em que a música aparece de uma forma mais específica, mas igual a gente conversou, ela aparece em quase todos, ela aparece no escuta, fala, pensamento e imaginação, quando se trata de entonações de voz, de Uhum. parlendas, entende? Ela vai entrando. E aí, mas a gente tem um campo que a gente percebe um destaque dela, que é o Uhum. campo traços, sons, Nossa. cores e formas. Traços, sons, cores e formas. Percebam que tem bastante uma questão artística aí, né? Traço, cor, som, forma. E por mais que seja arte, parece ser um componente só, mas dentro de arte tem muita coisa, né? Como é que tu vai Sim. misturar arte visual com a música, que é auditiva, né? Então é bem complexo. Nisso aí dá margem Uhum. para muito trabalho, né? Para muita coisa. E várias interpretações e várias vivências, né? Planejamentos, enfim. Uhum. Ô, Carol, só vou te sinalizar que faltam uns minutinhos pra gente acabar. Fecha uma hora a live e me corta. Quantos será que a gente tem aí? Uns 5 minutos no máximo. Agora 4, que acabou de passar um minuto. Tá. Tu vai tentar salvar? Vou tentar, tomara que dê, né? Às vezes o Insta não colabora, mas eu vou tentar botar no IGTV. Tá. Ali, a Ju perguntou a opinião de você sobre a representação gráfica dos sons para criança de 4 a 5 anos. Representação gráfica como, por exemplo, uma partitura? Um Teria que tipo ver, de acho que nós vamos. notação. Oi? Algum tipo de notação ela deve estar querendo dizer, uma notação não É. convencional, sabe? Uhum, Através do desenho, através de formas, através de. uhum. É, tem que ver o que ela quer saber ali. Eu não sei se eu tenho uma opinião formada sobre isso, assim, se eu sei responder com Aham. muita propriedade essa pergunta. Uhum. Não sei se tu É, tem alguma vivência.
Na base, ela não aparece como objetivo de aprendizagem da faixa etária, mas não te impede de fazer no meu ponto de vista, porque se tu fizer algo adequado para a idade, tá beleza? Tu tá oferecendo um plus, e não plus, é uma coisa meio que natural. Por exemplo, eu faço muito desenhança com as crianças, que é um termo da Guadalupe Rauch, lá de Porto Alegre, que é desenho e dança. Eu escolho determinadas músicas intencionalmente, músicas que provocam determinadas coisas, e disponho um papelzão pardo em todo o chão, cubro o chão inteiro, faço um tapete de papel pardo e disponho os giz de cera na volta. Eles faço uma organização estética e eles têm que ir fruindo aquele som que eles estão escutando em movimento e desenho. Então Uhum. acaba gerando aquilo ali, se é uma música intensa, se é uma música forte, vai gerar um desenho mais forte, um desenho mais intenso. Então ela vai aparecendo muito a notação no desenho, escutar o som e tentar como tua mão quer mexer quando tu escuta esse som, o que que ela tem vontade de fazer. E aí a gente nem usa o termo desenhar, porque senão eles pensam que tem que fazer uma figura, né, representar com uma Uhum. figura. Mas a minha experiência com a notação é essa, é a questão de ouvir e tentar representar aquilo de alguma forma com os materiais que a gente disponibilizar ali. Vai ser folha, vai ser giz, vai ser tinta. Como é que tu sente vontade? Uma coisa tipo de um movimento corporal relacionado, entendeu? Uhum. É assim que eu chego na notação, mas não que a intenção seja às vezes essa, entende? Uhum. Uhum. É, eu fico pensando assim, porque nós temos, a música tem uma grafia própria, né? Nós Tem. temos uma forma de escrever música. Daí eu fico Uhum. pensando assim, né? Ali no caso da pergunta dela, eu não sei se é prof de música específica, mas o que que tu vai querer com esse registro, né? Acho que Uhum. nesse sentido, assim, de tu pensar, por exemplo, de perceber a música que tu vai colocar, né? Porque não adianta tu colocar uma música, desenha, né? Tu vai ter que Uhum. fazer a correlação e ver assim, bom, ali na hora tu tem que, a tua percepção tem que estar boa, né? De, eu tô Uhum. ali ouvi um som grave, então deu para ver que ele colocou o som, fez de um jeito. Daí naquela Uhum. parte da música ficou mais agudo, ficou mais separado um som do outro e ele fez outro desenho, né? Eu acho que Uhum. nesse sentido, né? Não adianta também só colocar, aí entra de novo aquilo, né? Uhum. O que que tu vai querer com aquela atividade? Tu tem domínio, né, para entender e perceber a música e transpor e aí fazer a leitura do desenho da criança, né? De perceber, bom, ali Uhum. aquela hora a música mudou e eu vi que a criança mudou também, né? Eu acho que nesse Sim. sentido, assim. Uhum. Não vem com essa cobrança que viria com uma criança com mais idade, que a gente já estaria esperando isso, ou então Uhum, com essa intenção. E aí uhum, acontece que ela, lá no ensino fundamental, vai aparecer como objetivo trabalhar a notação. E uhum, aí, notação não convencional, né, que chama, que é aquela que não é necessariamente no pentagrama ainda, né? uhum. E, Então, e outra coisa também é que a gente vai ter que ensinar a criança a ouvir. Tem 2 minutos restantes, acabou de me dar o, o aviso ali. A gente vai ter que ensinar a criança a ouvir. Então, vai ter uhum, que ensinar para ela as partes da música, vai ter que ensinar para ela. Isso eu tô falando bem específico da música, né? Assim, para uhum, ela poder depois registrar. Porque eu acho que quando tu passa por um papel, tu já tem que ter uma bagagem intelectual para passar, né? Porque eu acho que é sim, de dentro para fora. para fora. Então, para Uhum. tu desenhar no papel, para tu passar alguma. Desenhar não, mas né? Passar alguma coisa pro papel, tu já tem que ter uma bagagem de vivência muito grande, né? Independente se Que é vai passado ser pelo corpo. isso, é. Então, eu não sei, eu não saberia responder assim. Eu acho que eu nunca experimentei isso com crianças tão pequenas, né? Uhum. De como Eu seria acho isso. que dá no sentido da vivência, de experimentar aquele Uhum, som e tentar representar, mas sem cobrança, sem uhum, noia, sabe? Eu não sei se tu uhum. queres depois salvar e a gente fazer só mais um pouquinho, só para contemplar uma coisinha ali que eu acho que seria interessante para a gente falar. Não sei o Pode que que tu ser? acha, se o pessoal tá afim também. Tá. Eu vou encerrar então aqui, porque faltam segundos e daí a gente volta, Uhum. pode ser? Daí tu Beleza. encerra, tá? Tá. Então tá, pessoal, não desistam da gente, só mais um pouquinho. Vai valer a pena. Sim. Peraí. Tchau, tchau. Até.